A paz do Senhor, meninas, glória a Deus, mais uma vez, né? Neste propósito aqui desses 40 dias no desafio de amar. Ontem nós fizemos o nosso primeiro dia e este primeiro dia, para a glória de Deus, nós aprendemos ali sobre os dois pilares do amor. E isso já nos deu uma visão mais ampliada daquilo que nós precisamos fazer e também já nos colocou em choque, né, sobre algumas coisas que precisamos ter em relação a nós mesmos, para que isso nós possamos passar para o nosso esposo. Hoje, no segundo dia, então vai falar da bondade, que é o segundo pilar. Ontem nós aprendemos sobre a paciência e hoje sobre a bondade. E aqui vai dizer assim, Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, pondo-se mutuamente, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E aí este versículo, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Às vezes a gente é tão egoísta a ponto de pensar que só nós merecemos o perdão pelo que nós estamos fazendo, pelo que nós estamos pensando ou por aquilo que deixamos de fazer. E aqui, este livro vai dizer assim, se a paciência é a maneira pela qual o amor reage para minimizar uma circunstância negativa, a bondade é a maneira como o amor reage para maximizar uma circunstância positiva. Então, esta frase é muito séria. Assim, se a paciência é a maneira pela qual o amor reage para minimizar uma circunstância negativa, a bondade é a maneira como o amor reage para maximizar uma circunstância positiva. Então, eu fico aqui imaginando, pensando como ser bom, o quanto nós precisamos nos achegar a Deus para exalar esta bondade ilimitada. Olha, quando você é bom, as pessoas desejam ficar ao seu redor. E aí eu realmente tenho me perguntado, qual é o limite? E pelo que eu estou estudando aqui neste livro, não tem limite. Você tem que exaurir todas as suas forças. E em troca do quê? Nada. Porque você não pode esperar nada. Não pode criar expectativa. Você simplesmente tem que doar porque você é. Mas vamos combinar aqui. Isso cansa, não cansa? O que é que Deus vai fazer por nós para que nós possamos realmente entender que Ele está falando conosco e que há margem para melhorarmos? O que é que Deus pode fazer conosco para que nós venhamos a entender isso? Porque aqui Provérbios 3 e 4 vai dizer, não se afaste de ti a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração, assim acharás favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Então aqui, esta palavra de bondade, ela está nos ensinando que não é de nós mesmos. Olha a situação, escreva na tábua do seu coração, e assim achará favor e bom entendimento à vista de Deus e dos homens. Se eu preciso escrever, eu preciso cravar ela na tábua do meu coração, eu preciso inserir ela de uma maneira tão profunda
para que todos os dias isso seja lembrado, para que todos os dias isso seja trazido para fora, de maneira em que possa achar favor. E ainda assim, não é achar o que merecemos, porque favor é o quê? Entendeu? Favor é algo que a pessoa faz porque ela quer fazer, mas não porque você como se fosse algo para um pagamento, como a gente normalmente espera. Bom, se eu fiz o jantar, eu espero um elogio sobre o jantar, eu espero um muito obrigado pelo jantar, porque isso é como se fosse para nós um pagamento, né? Uma recompensa. E quando isso não tem, a gente se frustra. E quando isso acontecer, o ideal era você fazer com todo amor, com todo respeito, com todo cuidado, com todo zelo. E no momento em que, e se por acaso a pessoa for grata e dizer o elogio e dizer muito obrigado, você vai receber isso como um favor. Quer dizer, como algo imerecido, como algo que a pessoa deu porque ela ama, não porque você precisava disso. Entendem como é complexo? É muito complexo. Então vai dizer aqui ainda, mas a bondade pode parecer um pouco ampla ao ser definida e principalmente ao ser vivida. Então vamos dividi-las em 4 ingredientes principais. É verdade, porque é muito amplo. Eu me pergunto toda vez que eu penso nisso, eu penso, e os meus limites? Até onde eu posso ir, até onde eu posso fazer que eu não vou estar aí, sabe? Porque tudo demais, a pessoa não dá valor. E até que ponto que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que colocar isso para outra pessoa, que eu tenho que estar me doando, sendo bondoso. E será mesmo que eu consigo fazer tudo isso sem receber nada em troca? Sem esperar nada em troca? É muito complicado. Então aqui ele dividiu em 4. A gentileza, a prestabilidade, a boa vontade e a iniciativa. Então vamos lá. Quando você é movido pela bondade, você é cuidadoso. Então aqui tá falando da gentileza. Mesmo quando precisar dizer coisas duras, fará um grande esforço para que a sua censura ou provocação soe o mais leve. Você fala a verdade com amor. E a prestabilidade, então, vai dizer: ser bom significa que você supre as necessidades dos momentos. Bom, falar com amor, suprir as necessidades do outro. Suprir as necessidades do outro. E aí nós temos um monte de dificuldades sobre suprir as necessidades. Porque às vezes, essas necessidades deles, ou nossa, não soa como prioridade ou neles ou em nós. E quando isso não soa como prioridade, é muito difícil de a gente ser gentil com isso e prestativo. Porque se os interesses do meu esposo não é para mim uma prioridade, porque dentro da rotina da casa, da família, de tudo que está acontecendo, isso passa a ser um luxo e não uma necessidade, mas ele insiste em querer isso, como que eu reajo com bondade, com gentileza, com prestabilidade? Entende quando começa a complicar? Por que que vai complicando? A situação vai complicando exatamente por isso, porque aqui o texto é maravilhoso, é lindo, parece ser fácil de fazer, mas quando você começa a colocar isso na rotina normal, pensa aí, quanta coisa que você pode ter, que seria uma necessidade sua, interna, ou uma necessidade externa mesmo, de ter alguma coisa dentro de casa, que para você, puxa, era muito importante, que para você iria se sentir amada, você iria se sentir aceita, valorizada, mas para ele isso não é valorizado. Para ele isso não é prioridade. E a mesma coisa pode estar acontecendo ao contrário. E aí, então, vamos ao terceiro, né? Boa vontade. A bondade lhe inspira a ser agradável.
Ao invés de ser obstinado, relutante ou teimoso, você coopera, é flexível. Então, assim, irmãs, olha, eu realmente estou, assim, empenhada a entender esse propósito de Deus nessa estrutura de amar sem limites. Porque eu estou entendendo que aqui, quando diz o tema, o desafio de amar, realmente amar sem limites. É ir além do que você pode imaginar. É se doar de tal maneira que você já não se enxerga mais. Porque é muita coisa aqui. Aí é outra iniciativa. A bondade pensa à frente, dá o primeiro passo. É só a graça de Deus para nós, porque dar o primeiro passo, ser uma mulher gentil, entender as necessidades. E quando eles não falam? E quando você não sabe qual é a necessidade? Quando eles escolhem se acovardar diante daquilo que eles querem que seja feito, mas não falam? Então, assim, esse nosso segundo dia aqui fica para nós realmente pensarmos bastante sobre isso, porque esses 4 itens aqui, ser gentil, ser prestativa, ter boa vontade e ter iniciativa, fazendo isso tudo com amor, fazendo isso tudo pacientemente, como nós aprendemos ontem, é algo que só o Senhor pode capacitar em nós. Então, aqui vai dizer assim ainda: mesmo que os anos sejam capazes de afastar essa esperança, a alegria no casamento ainda está ligada ao nível diário de bondade expressada. É muito sério. E aí vai dizer assim ainda em Provérbios 31, 20. Fala com sabedoria e ensina com amor. Fala com sabedoria e ensina com amor. E aí tem uma pergunta final aqui do desafio e vai dizer assim: e você? Como o seu esposo lhe escreveria a luz da bondade? Entendeu? Você precisa ser boa, você precisa ser prestativa, você precisa ser gentil, você precisa dar iniciativa e você precisa ter boa vontade. Você precisa amar sem esperar nada em troca. Você precisa ter paciência. E você não precisa, e você não pode esperar nada em troca. Aí vai dizer assim, aqui ainda no livro: é difícil expressar amor quando existe pouca ou nenhuma motivação. Mas o amor, em sua essência, não é baseado em sentimentos. Pelo contrário, faz parte da natureza do amor ter consideração e ser atencioso, mesmo quando parece não haver recompensa. Você nunca aprenderá a amar até que aprenda a demonstrar bondade. Minhas irmãs, nesta hora eu quero aqui finalizar esse nosso segundo dia e eu coloco assim, oramos a Deus mesmo, né? Como eu falei ontem, cada uma de nós agora vamos orar nas suas particularidades, uma cobrindo a outra, porque não é o propósito aqui que venhamos uma expor a situação dentro de casa para outra. Isso até pode acontecer, né? Se vocês se sentirem à vontade para conversar, mas vamos cobrir umas às outras em oração. E agora você ore para cobrir a sua casa, em nome de Jesus. Amém?